Bom dia. Hoje é quinta-feira, 17 de novembro de 2011. Vereador Benilton Lucena defende regulamentação de secretário nas escolas públicas do município. Vereador Mangueira critica a falta de apresentação do cupom fiscal na zona azul da cidade. Câmara debate projeto de lei para regulamentar a atuação dos bombeiros civis. O Jornal da Câmara está no ar e o nosso entrevistado de hoje é o vereador Jorge Camilo, do PT. Mas antes, nós vamos às manchetes dos principais jornais da nossa capital. Jornal da Paraíba. Analfabetismo e renda baixa são retrato da Paraíba. Censo do IBGE mostra que 616 mil pessoas ainda não sabem ler e escrever no estado. Rendimento médio é de R$ 412. Jornal Correio da Paraíba. Fuga de bandidos da Rocinha. Paraíba monta a operação para barrar traficantes cariocas. Jornal Norte. Metade dos paraibanos vive com menos de R$ 222. Jornal A União. Paraíba tem o maior índice do país de domicílios mantidos por idosos. E agora vamos conferir as primeiras movimentações do plenário com o repórter Gilson Ricardo. Bom dia, Gilson. Muito bom dia, Edmilson. Bom dia, o vereador Jorge Camilo. Bom dia aos nossos amigos telespectadores. Estamos aí convidando a vocês a participarem daqui a pouquinho, às 9h30, a sessão desta quinta-feira. E você pode também acompanhar através do site da Câmara, através da TV Câmara, e você exercerá com certeza a sua cidadania. Estará acompanhando o vereador que se elegeu, ajudou a eleger. E lembrando que hoje o sol veio, Edmilson, na Grande João Pessoa, o sol brilhando lá nos céus, e o clima é bom, né? Já que a cidade de João Pessoa está aí nesse período, né? Recebendo turistas e assim por diante. Isso é muito bom. Daqui a pouco eu volto ao vivo com outras informações. Obrigado, Gilson. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E a vereadora Raíssa Lacerda realiza sessão especial para debater regulamentação da profissão dos bombeiros civis. A constante preocupação com o bem-estar da população levou a Câmara Municipal de João Pessoa a realizar uma sessão especial, com a finalidade de contribuir para o fortalecimento da categoria que arrisca a sua vida para proteger a nossa vida, que são os bombeiros civis. A sessão foi de autoria da vereadora Raíssa Lacerda. Na realidade, o intuito maior dessa sessão é a regulamentação dessa categoria, que é respeitada, inclusive, pela presidenta Dilma Rousseff. Apesar de ser uma função pouco conhecida, os bombeiros civis exercem uma função de extrema importância, a de prevenção para a segurança mínima da população. Hoje, a grande dificuldade que nós temos com bombeiros civis hoje é estar justamente ocupando as áreas privadas. Justamente é o que não tem hoje, a exigência hoje dessa lei é que se tenha o profissional bombeiro civil, certo? No âmbito privado. Indústrias hoje que não temos, nos shoppings hoje que não tem uma quantidade, mas é muito pouca de bombeiro civil. Caixa econômica, nos eventos hoje que tem João Pessoa, aglomerado de pessoas, é muito pouco a quantidade de bombeiros civis que é colocada hoje. Até também algumas empresas hoje estão atuando na área de brigada de incêndio, ou na área de resgate mesmo, ou de atendimento hospitalar, que não estão ali com profissionais capacitados para estar exercendo essa função, coisa que é papel do bombeiro civil. A situação de risco a que somos expostos no dia a dia, como incêndio, acidentes no comércio, como shoppings e outros, onde tenha um grande fluxo de pessoas, é lá onde se deve encontrar os bombeiros civis. Não só isso, são algumas coisas onde o bombeiro civil está para somar, entendeu? Isso com o Corpo de Bombeiro Militar, com o SAMU e etc. Em diversas áreas. Lembrando que o bombeiro civil, aqui no estado da Paraíba, a intenção dele é o quê? É somar, deu para entender? Não é uma briga de divisões. E o vereador Benilton Lucena defende regulamentação do secretário escolar em João Pessoa. Ele visa regulamentar a função do secretário escolar, uma função que existia até dezembro de 2004. A partir da regulamentação, em 2005, foi excluído, né, a função de secretário escolar na estrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa. E nesses últimos anos, né, nós verificamos que houve muita dificuldade nas escolas, exatamente por falta dessa função. E nós estamos aí chamando, feita a ordem, pedindo ao prefeito Luciano Agra que regulamente,
porque o secretário escolar tem uma função imprescindível na escola, inclusive junto à direção, aos diretores e vice-diretores, porque a função do secretário é de dar acompanhamento na parte didática e na parte administrativa da escola. É a confecção das cadernetas escolares, é o dia a dia dos alunos, é a parte do arquivo que tem todo um trabalho, todo um objetivo a zelar aí pela secretaria da escola. Então nós estamos recomendando, fazendo com que a Prefeitura Municipal de João Pessoa possa, o quanto antes, regulamentar essa função e darmos aí pleno direito a todos os secretários que trabalham no dia a dia na escola, mas que não têm aí a sua função regulamentada. E o vereador pastor Edmilson prepara projeto sobre protetor solar para o verão. Estamos estudando um projeto que nós estaremos apresentando, se possível ainda esse mês agora de novembro, a respeito da conscientização do uso do protetor solar por parte do município. Quer dizer, as pessoas precisam ser conscientizadas, principalmente nesse período agora de que o verão é muito forte aqui na nossa região, e há pessoas que sofrem com problemas de insolação na pele, gerando inclusive problemas de saúde. E nós estamos apresentando um projeto que a Prefeitura deve conscientizar a população através de placas e faixas nas praças, nas praias principalmente, os horários que as pessoas devem realmente tomar o banho de sol, e o protetor solar ou até o bloqueador solar, porque dependendo da pele das pessoas, as pessoas precisam usar um fator, quer dizer, com um baixo ou alto fator de bloqueador solar. Então, isso aí a gente está estudando esse projeto para apresentar aqui exatamente para que a Prefeitura, o município, venha conscientizar e até, se possível, fazer a distribuição para famílias de baixa renda desse protetor solar. E o vereador Mangueira defende a apresentação do cupom fiscal no pagamento da Zona Azul. A Zona Azul, o que nós estamos vendo, estamos acompanhando, é que a empresa que gerencia a Zona Azul na cidade de João Pessoa, de estacionamento, elas estão cobrando o estacionamento no valor de R$ 1,30 e sem entregar o cupom fiscal. Isso é uma intransigência, isso é uma vergonha, isso é uma falta de respeito com a população de João Pessoa. Como é que uma empresa que está prestando serviço, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, cobra o imposto sem dar o cupom fiscal? Um pedaço de papel. Eu faço um apelo aqui a toda a população de João Pessoa que não paguem o estacionamento da Zona Azul, só paguem se eles entregarem o cupom fiscal. Se não entregarem, rasgue aquela comanda. Por quê? Porque aquilo não vale nada. Eu espero que o Poder Público Municipal tome as providências e mande fazer com que aquela empresa, a Milênio, que está gerenciando a Zona Azul de João Pessoa, entregue o cupom fiscal quando o usuário de automóveis ou motocicleta fizerem aquele pagamento. Vemos aí a participação do vereador Mangueira. E como anunciei, está comigo aqui no estúdio o vereador Jorge Camilo, do PT, que é o relator da Lei Orçamentária Anual, que já está em tramitação aqui na Câmara. Vereador, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Câmara. Bom dia, meu caro Edmilson. Bom dia a Gilson Ricardo, todos da TV Câmara. Bom dia o pessoal da nossa assessoria, da assessoria dos outros gabinetes, a todos os telespectadoras da TV Câmara. Vereador, na condição de relator da LOA, eu gostaria de saber que avaliação o senhor faz dessa peça orçamentária, levando em consideração de que o orçamento de 2012 em relação a 2011, ele é superior em torno de R$500 bilhão. Isso dá para alimentar boas perspectivas em termos de investimentos? Dá. É possível que nós tenhamos o aumento, Edmilson, de várias das nossas ações do Executivo no ano de 2012. Mas é bom informar, salientar que uma boa parte desses recursos, eles são melhor aproveitados se eles fizerem parte de convênios, de parcerias do governo municipal com o governo do estado, com o governo federal, a fim de potencializar essas ações. Sempre é importante, em cada rubrica, em cada ação, nós encaminharmos projetos na área do desenvolvimento humano, na área do desenvolvimento urbano também, garantindo que com a aprovação desses projetos e com a contrapartida do município, a gente possa ter essas ações. Isso potencializa,
porque por mais que a gente preveja que num orçamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais é um valor significativo, mas quando nós vemos os compromissos assumidos já pelo Executivo para 2012, como por exemplo, pagamento de pessoal, e é preciso prever aumento salarial, as contribuições obrigatórias para a educação, para a saúde. Então, se a gente fizer um levantamento, um somatório desses recursos, desse investimento, nós vamos ver que o orçamento ele não é assim tão robusto, tão volumoso, tão vultoso quanto se pensa. Mas por isso que nós achamos que é importante as parcerias, os convênios que possa haver. Um outro elemento de muita importância nessa discussão é que o orçamento público no Brasil, historicamente, ele vem evoluindo para uma realidade, né? Porque existe a verdade real da execução do orçamento e existe aquela verdade que está nos papéis, nos documentos. A aproximação dessa verdade real com a verdade documental, com a verdade estrutural do orçamento público é que vai dar garantias da sociedade. Primeiro, fazer um acompanhamento mais direto e segundo, poder também influenciar na execução desse orçamento. Vereador, no Brasil, o orçamento ainda não é impositivo. E isso leva o Executivo a, às vezes, não levar em consideração a maioria das emendas apresentadas pelos parlamentares. Isso acontece na Câmara de João Pessoa, na Assembleia, no Congresso Nacional, em toda parte. Enquanto não houver esse orçamento impositivo, o senhor acha que vale a pena os parlamentares insistirem em continuar apresentando emendas? Olha, a minha informação, a minha convicção com relação a isso, Edmilson, é muito clara. O orçamento ele não é impositivo na medida em que a emenda, na medida em que a intervenção parlamentar não vai no sentido do querer e da vontade popular. Se é uma emenda que busca resolver um problema crônico, um problema complexo na cidade e cuja dotação é suficiente para fazê-lo, eu não tenho dúvida de que vai ser executado. Até porque os mecanismos de participação popular, do homem e da mulher, de vir ao Estado, ao governo municipal, para fazer suas reivindicações, primeiro, através de um processo de escuta amplo que é feito pelo Executivo e que nós chamamos de orçamento democrático, é um elemento importantíssimo para que que nós tenhamos a execução prática do orçamento. Outro elemento é a participação direta no Parlamento, na Câmara Municipal, como nós estamos vendo agora. Teremos a discussão em audiência pública para o encaminhamento das emendas. Ora, se a sociedade vem, se organiza, apresenta sua impressão, sua vontade, seu desejo de que aquela obra, aquele serviço deva ser executado, a emenda encaminhada pelo vereador, ela terá uma imposição maior do que se simplesmente fosse feito algo que interessasse apenas aquele parlamentar, aquela pessoa que está encaminhando aquela reivindicação, encaminhando aquela emenda. Portanto, eu acho que acertar no querer, na vontade, no desejo da população, é garantir essa impositividade para o orçamento. E óbvio que isso acaba fazendo com que, culturalmente, o orçamento se fortaleça e nós tenhamos a instituição no futuro da imposição no orçamento. Mas hoje, esse movimento ele é capaz de mudar a cultura política, ele é capaz de mudar a cultura social, fazendo com que o orçamento se aproxime cada vez mais da realidade, do querer, da necessidade de toda a população. Vereador, as audiências públicas sobre o orçamento de 2012, elas já estão praticamente definidas, já há um calendário. De que forma o senhor, como relator, e a comissão responsável pelo orçamento, no caso a Comissão de Orçamento e Finanças, como a comissão e como o senhor, enquanto relator, pretendem mobilizar a população para que tenha uma participação mais efetiva nessas audiências públicas? Olha, nós temos aqui uma Comissão de Finanças e Orçamento, como você bem nos lembra, que ela é capaz, ela é a responsável por, primeiro, receber as propostas do Executivo para discussão e recebendo, distribuí-la também numa discussão com a sociedade mais aberta, mais ampla. Quero, nesse momento, agradecer a deferência pelo presidente da comissão, o vereador Tavinho Santos, e demais membros, nossos colegas da Comissão de Finanças e Orçamento, por estar hoje fazendo a relatoria da Lei Orçamentária Anual.
e já temos um calendário que está previsto para o dia 1º, dia 2, dia 5 e dia 6 do mês de dezembro, do mês próximo, a partir das 15 horas, para que nós possamos fazer essa discussão sobre o orçamento da cidade. A sociedade precisa entender que é a presença dela viva aqui, reivindicando, que vai fortalecer o incremento dessas ações. Existe a forma do Executivo de discutir, de ter a participação popular no encaminhamento da peça orçamentária, que é o orçamento democrático, que nós já dissemos, mas existe outro instrumento de checagem, inclusive para a sociedade ver se aquelas reivindicações feitas no âmbito do OD, se elas foram levantadas, se constam da peça orçamentária que o Poder Executivo apresenta para a Câmara, porque se não constar, ainda há a possibilidade de incluir a partir das emendas. Qual a sistemática que a Câmara Municipal de João Pessoa utiliza? Além dessas audiências, que são 4, a gente vê que vários parlamentos fazem uma só discussão. Nós tivemos aqui, inclusive, propostas de ter uma reunião, 2, optamos pelo maior número de reuniões, que é de 4 audiências, que eu já disse, é dia 1º, dia 2, 5 e 6 de dezembro, a partir das 15 horas, aqui na sede da Câmara Municipal. E, além dessas discussões, abrir outros canais. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, por exemplo, que é a comissão que nós presidimos, está junto com a Secretaria do Desenvolvimento Social, a C10, e o gabinete do prefeito, estudando a forma de encaminhamento de uma emenda que aumente a potencialidade do Executivo nas medidas socioeducativas. É preciso ter as casas de acolhida, é preciso ter os centros de recuperação e atendimento às nossas crianças que cometem pequenos delitos e que não podem ser segregadas simplesmente da sociedade, perder a oportunidade de se educar, perder a oportunidade de ter lazer, de ter o respeito à sua condição de criança, de adolescente, de perder a oportunidade de ter uma boa saúde. Então é preciso que tenha uma ação nesse sentido. E a comissão faz isso. Outras comissões têm se reunido para apresentar propostas, tanto emendas das comissões como emendas dos próprios parlamentares, garantindo que o orçamento venha recheado com esse querer, com essa vontade da população. Agora, nada disso funciona bem sem que a sociedade participe. Mas neste momento eu quero realçar e dizer à sociedade pessoense que o município de João Pessoa está de parabéns, Edmilson, simplesmente porque aqui na nossa capital, além do Executivo ter o orçamento democrático, nós temos outros instrumentos. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara é o instrumento que recebe as reivindicações e as demandas da população durante essas audiências públicas. Portanto, nós temos vários canais de comunicação, estamos apenas esperando que a sociedade, o nosso povo, cada vez mais se encontre com o poder público, se encontre com a natureza dessa ação que é a ação própria do Estado. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, ela não se contentou em realizar suas audiências no âmbito interno do Congresso. E foi a todos os estados da federação, inclusive aqui a Paraíba, esteve aqui na Paraíba e realizou uma audiência muito concorrida na Assembleia Legislativa. A Comissão de Orçamento da Câmara pretende adotar a mesma prática, indo também aos bairros da cidade, para ouvir a população a respeito do orçamento? Olha, a Comissão de Finanças e Orçamento prevê essas 4 audiências públicas no âmbito interno. No âmbito interno e deixa aberto no período, porque nós temos o período de discussão da peça orçamentária da LOA do ano de 2012. Após esse processo de discussão, nós teremos ainda um outro, que é o processo de recepção das emendas, que nesse interim nós podemos ter audiência, nós podemos ter momentos públicos. Nós, por exemplo, eu já disse aqui e gosto sempre de repetir, porque eu acho importante essa nossa ação, nós temos o gabinete de rua, que vai se instalar nesse mês ainda de novembro, no bairro de Mandacaru, lá no condomínio, a partir do loteamento Jardim Ester 2, que é uma área do bairro de Mandacaru, e vai se reunir também no José Américo, na área de Colibris. Nessas 2 intervenções do mandato, nós vamos discutir e recepcionar também ações da população para serem colocadas no orçamento. Os próprios vereadores, nossos colegas, podem também realizar outros momentos. A mesa diretora da Câmara pode promover também reuniões e debates para que nós tenhamos cada vez mais a participação. Eu sinto nesse momento que talvez a dificuldade que o parlamento tenha de ampliar o seu processo de discussão seja mesmo a ausência da participação da população, que ainda não tem
pegar desse ritmo de participação em razão de que o orçamento é algo muito complexo, que acham que devem ser somente manuseados por técnicos, quando na verdade a população pode vir trazer suas reivindicações. Acho que à medida que a sociedade vai avançando, a Câmara Municipal vai também de encontro nesse caminho de fazer essa discussão mais ampla, mais participativa e mais precisa, indo lá aos rincões da nossa cidade. Vereador, o calendário das audiências está definido. E com relação ao prazo para recebimento de emendas, inclusive se interessa aos próprios vereadores, esse prazo já está definido também? Também. Além do prazo da apresentação de emendas, nós abrimos também um prazo para que o Poder Executivo, que originou através de mensagem o projeto de lei, que possa também fazer ajustes a partir da apresentação, que será feita em audiência, a partir das reivindicações, ainda antes das emendas, nós abrimos o prazo para que o Executivo possa fazer. E esse prazo é de 72 horas a partir do final, a última audiência é dia 6, e após essas 72 horas nós teremos mais 72 horas para que os vereadores apresentem as suas emendas. Isso não quer dizer que nós tenhamos um prazo exíguo, porque o prazo, na verdade, ele já se iniciou quando nós já sabemos do debate. O vereador já pode começar a preparar sua emenda a partir de hoje. O Executivo, se não encaminhou algo ou se encontrou alguma incongruência dentro da peça orçamentária, pode promover essa modificação através de solicitação feita à Comissão de Finanças e Orçamento. Portanto, nós teremos um prazo bastante elastecido para que todas as partes, todos os agentes, possamos de alguma forma participar e nos envolver com o orçamento da nossa cidade. Vereador Jorge Camilo, os vereadores podem apresentar quantas emendas, entender? Ou há um limite para cada um dos parlamentares aqui da casa? Essa é uma pergunta recorrente e a minha resposta com relação a isso, ela vem da experiência em ter analisado como relator, Edmilson, a LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, e agora a LOA. Eu acredito, sou daqueles que não há limite para a apresentação de emendas para a Lei Orçamentária Anual. Por quê? Muitas vezes o vereador apresenta uma emenda que é para a pavimentação de uma artéria. Aquele tipo de ação está previsto no valor lá de uma secretaria, como por exemplo a Secretaria da Infraestrutura. Lá quilômetros e quilômetros de ruas estão, a pavimentação, os paralelos, está aprovado no orçamento, está proposto no orçamento, e com isso pode ocorrer várias emendas nesse sentido. No que pertine, por exemplo, à saúde, na área da saúde, e tudo que na Lei das Diretrizes Orçamentárias foi apresentado como diretriz para a saúde, o vereador pode apresentar a emenda que é o recheio para aquela execução daquele serviço ocorrer. Então, para a Lei Orçamentária Anual, não há o estabelecimento de um número de emendas. É óbvio que se nós tivermos um volume muito alto, é preciso ter uma reunião para o disciplinamento, mas nunca houve essa necessidade. E com relação à LDO, os limites estão nos parâmetros das diretrizes. Se existem diretrizes, então é provável que o vereador possa, cada um deles, influenciar com até 5 diretrizes, porque senão, dessa forma, não seríamos vereadores, seríamos prefeitos da cidade, por encaminhar ações em todas as áreas. Na LDO, acredito que 5 frentes de ações podem garantir que o vereador apresente inúmeras propostas, inúmeras emendas na lei orçamentária a partir do que foi originado na LDO. É a LDO que, de alguma forma, quem orienta as emendas da LOA. Vereador, nós vimos no início do jornal que o analfabetismo e renda baixa são um retrato do país, da Paraíba e, por que não dizer, de João Pessoa também. O rendimento também é muito baixo e eu gostaria de saber se o senhor, enquanto relator do orçamento, vai ter a preocupação de direcionar alguma coisa para acabar com esse estado de coisas. Certo. Sem querer ser redundante aqui. Eu sei. Os telespectadores podem até achar que nós combinamos essa pergunta, porque você apresenta essa preocupação. Mas não houve combinação, não. Ou você apresenta essa combinação, Edmilson, se nós temos uma resposta precisa e clara. Existe um programa que já está em funcionamento no mundo inteiro, que é o programa chamado Luz do Saber, que além de garantir a alfabetização, garante também a inclusão digital, inclusive garantindo uma celeridade maior no processo de ensino-aprendizagem, porque é um programa que é todo calçado dentro da linha do método educacional de Paulo Freire, portanto, método que já é conhecido e reconhecido mundialmente, e que, além disso, além de garantir a alfabetização, garante também
a inclusão digital, fazendo com que o poder público economize bastante nessa ação. O programa Luz do Saber foi encaminhado como emenda à lei das diretrizes orçamentárias pelo nosso mandato e agora vai constar na lei orçamentária anual para que a Secretaria da Educação também, além dos programas de educação de jovens e adultos que tenha, também vai garantir esse outro programa para dar o alicerce necessário para que na cidade de João Pessoa nós tenhamos uma diminuição no número do analfabetismo, que nós sabemos que ainda é muito alto no nosso estado e também no nosso país, levando-se em consideração que a região Nordeste é uma das regiões onde o nível de analfabetismo ainda é muito baixo. No Sul-Sudeste nós temos conseguido dar saltos significativos a partir do Programa Nacional de Alfabetização de Jovens e Adultos que o governo federal implementou há cerca de 8 anos. Vereador Jorge Camilo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Jornal da Câmara, foi uma honra recebê-lo aqui, pena que o tempo acabou, o tempo foi muito curto, mas em outra oportunidade, claro, nós vamos discutir com mais profundidade sobre essa questão do orçamento 2012 da Prefeitura de João Pessoa. Muito obrigado, vereador, fica à vontade para as suas despedidas. Ficaria, Edmilson, o dia inteiro aqui para discutir sobre o orçamento da cidade, que, como todos os colegas sabem, me desafia, é algo que me leva a estudar, a me preparar cada vez mais para poder servir ao nosso povo, que é a minha obrigação como parlamentar, que é o meu desejo como cidadão de ver uma cidade mais acolhedora, uma cidade mais humana, uma cidade onde as pessoas sofram menos, uma cidade onde as pessoas sejam mais respeitadas e com isso possam ter um grau de felicidade maior. Esse é o meu desejo e é por isso que nós estamos aqui trabalhando junto com os colegas e recebendo também o carinho e o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Nós voltaremos na próxima terça-feira com muito mais informações do seu vereador, do plenário e dos bastidores da casa. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até a nossa próxima edição.